E para fazer um balanço do impacto da eleição para o Brasil, vamos conversar com Christopher Mendonça, cientista político e professor do IBMEC. Bom dia, Christopher. Bom dia, um prazer poder falar com vocês aqui nessa manhã. Christopher, nós tivemos a eleição mais apertada da história do Brasil. Foram 2,5 milhões de votos entre Lula e Bolsonaro. Essa polarização política, ela é boa ou é ruim para o país? Bom, do ponto de vista da democracia, evidentemente que ela é boa, né? A gente tem que ter oposição e governo. No entanto, os desafios serão muito grandes para o próximo presidente, né? Uma vez que mais da metade do país não votou nele, ou votou no seu adversário, ou votou em branco, ou não participou, né, da eleição. Então, nesse sentido, a maioria do Brasil não votou em Lula. O desafio vai ser grande para ele nesses próximos 4 anos. E a gente teve eleição do Congresso neste ano e houve um aumento também dos deputados, senadores da extrema-direita, que são contrários ao partido do presidente eleito. Você acha que esse pode ser um entrave para o Lula governar esse terceiro mandato dele? Com certeza. A gente viu ontem a definição das urnas em segundo turno e vimos que também os governadores, né, na maioria dos estados, estão alinhados às propostas de Bolsonaro. No Congresso, especialmente, a gente tem uma bancada muito forte da extrema-direita, né? E no Senado, que será a trincheira de maior dificuldade a ser enfrentada pelo agora presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, será assim, uma dificuldade bastante importante, mas que eu acredito que Lula tem capacidade, né, pela trajetória que ele tem, de enfrentar e de circular de uma forma bastante positiva. E em Minas Gerais, o presidente Lula venceu, mas perdeu em Belo Horizonte. Qual que é a análise que você faz da eleição no estado de Minas Gerais? Bom, primeiramente é bom a gente comparar o primeiro turno com o segundo turno e ver que a margem de vitória de Lula foi muito menor agora nesse segundo turno, que demonstra que o governador Romeu Zema conseguiu, ainda que insuficientemente, transferir alguns votos para o candidato Bolsonaro, né? É importante dizer que na Grande Belo Horizonte, Lula perdeu a eleição, né? Então, nesse sentido, já demonstra que a sua grande força aqui em Minas Gerais é no norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, na região mais norte do nosso estado. E que nas grandes cidades, especialmente em Belo Horizonte, eles terão alguma dificuldade no sentido de dialogar com as lideranças dessas cidades e do próprio estado de Minas. Você citou aí o governador Romeu Zema, ele durante a campanha ele apoiou Bolsonaro, chegou a criticar o Lula e agora eles vão ter que trabalhar juntos. Como que você imagina que será esse diálogo entre o executivo com o executivo federal, né, Lula, com o executivo estadual Romeu Zema? Tanto Zema quanto Lula têm um histórico de democracia, então eu acredito que eles vão atender a todos os anseios republicanos e vão conseguir dialogar de uma forma bastante positiva. É evidente, né, que o presidente vai tentar se aproximar mais daquelas pessoas que o apoiaram, né, mas eu acredito que nós não teremos grandes dificuldades em fazer com que haja um diálogo entre o governador e o presidente nos próximos 4 anos. E Minas Gerais segue com aquele lema de que quem ganha em Minas ganha no Brasil. Foi assim que aconteceu com Lula. Você acha que por ter conquistado o Estado, mesmo com algum desentendimento com o Zema, Lula pode olhar diferentemente para Minas Gerais? Eu acredito que sim, né, que a dificuldade do diálogo entre os dois se dá em razão desse apoio que foi dado por Zema a Bolsonaro. Mas, como disse anteriormente, as relações entre os dois serão construídas a partir de critérios democráticos. Então, nesse sentido, eu sou otimista. Eu acho que nos próximos anos nós teremos aí um diálogo bastante importante, bastante profícuo entre os dois políticos que têm uma trajetória bastante democrática. E o Jair Bolsonaro, Christopher, foi o primeiro presidente que não conseguiu a reeleição. A que você atribui isso? Qual mensagem que passa essa não reeleição do Bolsonaro? O presidente Bolsonaro teve 4 anos no governo e teve a sua imagem bastante desgastada, né, em razão principalmente do seu comportamento durante o enfrentamento da pandemia. Então, nesse sentido, eu atribuo exatamente a esse fator, né, de que ele não conseguiu de forma tão positiva enfrentar esse processo e acabou perdendo a eleição e sendo o primeiro presidente a não conseguir a sua reeleição. E mesmo com a perda, né, da eleição por Bolsonaro, o que podemos esperar desse movimento denominado bolsonarismo que surgiu no Brasil nos últimos 4 anos?
Bom, a gente percebe que, apesar de Bolsonaro não ser mais, né, a partir do 1º de janeiro de 2023, o presidente do Brasil, que o bolsonarismo continua bastante arraigado, né, e bastante estruturado em toda a República. Então, nesse sentido, eu acredito que nos próximos 4 anos nós vamos ter um forte impacto nesse processo de recrudescimento, de endurecimento da direita aqui no Brasil. E me parece que as pautas da família, da pátria e também assuntos mais ligados às questões de costumes serão pautados no Congresso de uma forma bastante conservadora, diferentemente daquilo que as propostas de Lula apresentam. Então, esse diálogo entre os dois será bastante complicado nos próximos 4 anos. Tá certo, Christopher. Muito obrigado pelos esclarecimentos sobre as eleições. Um ótimo dia para você. Ótimo dia para vocês também. Um abraço.